Há um fogo invisível que arde dentro de nós. Ele não queima a pele, mas consome a serenidade. É o fogo da irritação. Esse pequeno incêndio que começa com algo simples. Um olhar torto, uma palavra mal colocada, um gesto impensado. De repente o peito se fecha. A mente se acelera e tudo dentro de nós se contrai. Queremos parecer calmos, mas por dentro há um vulcão. Esse fogo não é o inimigo. Ele é apenas o mensageiro. Ele anuncia que algo dentro de nós está em desequilíbrio. A irritação é o sintoma, não a causa. Ela mostra onde ainda não aprendemos a dominar o próprio espírito. A mente humana é cheia de paradoxos. Queremos paz, mas queremos ter razão. Queremos harmonia, mas também queremos provar que estamos certos. E é nesse conflito silencioso que a irritação nasce. Porque o ego não suporta a ideia de não controlar o mundo. Ele acredita que a calma depende do comportamento dos outros. Mas a verdadeira paz começa quando entendemos que a irritação não vem do que o outro faz, e sim do que pensamos sobre o que ele faz. É aí que mora o poder. Não no controle externo, mas no domínio interno. Provérbios capítulo 16, versículo 32 nos ensina: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Quantas vezes tentamos conquistar o mundo e esquecemos de conquistar a nós mesmos? Essa é a guerra mais difícil e também a mais nobre. Dominar o próprio impulso é mais grandioso do que vencer qualquer batalha lá fora, porque toda vitória externa sem domínio interno é apenas aparência de força. A verdadeira vitória é o silêncio que nasce quando a mente se curva à consciência. Epicteto, o filósofo estoico, disse que não é o que acontece que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o que acontece. Essa frase é um portal para a liberdade. Porque quando alguém nos fere, o que dói de fato não é o ato, mas a interpretação. Quando acreditamos que o outro nos ameaça, é nossa própria autoridade interna que se sente em perigo. A irritação surge como uma tentativa desesperada de restaurar esse poder, mas ela não restaura nada. Ela apenas nos aprisiona num ciclo de reação e culpa. Pense nisso. A irritação é como um espelho sujo. Quanto mais você tenta limpá-lo com raiva, mais turva a sua própria imagem. O que chamamos de irritação é, muitas vezes, o reflexo daquilo que ainda não conseguimos aceitar dentro de nós. Tentamos corrigir o mundo porque não sabemos lidar com a própria vulnerabilidade. Tentamos mudar o outro porque é mais fácil do que encarar o próprio medo. E se ao invés de combater a irritação, você aprendesse a ouvi-la? E se em vez de tentar eliminar o fogo, você o deixasse revelar onde ainda precisa de luz? Porque talvez a irritação seja apenas um mestre disfarçado, apontando as partes de você que ainda são escravas do mundo. Quando alguém te tira do sério, ele não está te tirando a paz. Está te mostrando onde ela nunca existiu de fato. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo. Observe o fogo, mas não o alimente. Não o julgue, não o rejeite, apenas o contemple. O fogo só destrói quando encontra combustível. Na ausência de resistência, ele se apaga por si só. Essa é a chave. Não lutar contra a irritação, mas compreendê-la. Porque compreender é dominar, e dominar é libertar-se. Há algo profundamente poderoso em não reagir. Há sabedoria no silêncio que precede a resposta. Há prosperidade na mente que não se deixa roubar pela turbulência do instante. Essa é a força do espírito que Marco Aurélio, Sêneca e tantos sábios descreveram. A força de ser calmo enquanto o mundo grita. Então, antes de continuar, permita-se uma pausa. Apenas respire. Sinta o corpo. Sinta o que se move aí dentro quando você pensa nas últimas vezes em que se irritou. Perceba que cada faísca de raiva é, na verdade, um convite para voltar a si mesmo. A irritação te chama para dentro, não para fora. Porque, no fim das contas, a irritação não é o inimigo da paz. É o lembrete de que você ainda pode escolhê-la. Mesmo quando tudo parece ruir, mesmo quando as palavras ferem, mesmo quando o mundo provoca. A escolha de não reagir é a maior expressão de liberdade que existe. É o início de toda a prosperidade emocional.
E é sobre isso que vamos falar daqui em diante. Como transformar a irritação em autodomínio e o fogo em luz. Há algo que poucos percebem. A irritação, raramente, é a emoção verdadeira. Ela é o escudo. É a muralha invisível que o corpo ergue para proteger o medo. Quando alguém nos provoca, o que vem primeiro não é a raiva, é o medo. Medo de ser desrespeitado, medo de não ser ouvido, medo de parecer fraco. A irritação é o disfarce que o medo veste para não ser reconhecido. É o grito do ego tentando esconder o tremor da alma. A ciência moderna comprova aquilo que os antigos já sabiam. Antes que possamos pensar, o corpo já reagiu. Em menos de um piscar de olhos, algo em torno de 200 milissegundos antes da razão despertar, a amígdala, uma pequena estrutura no centro do cérebro, acende o alarme. Ela interpreta um tom de voz, um olhar ou um gesto como ameaça. E então, sem perceber, entramos em modo de guerra. O coração acelera, o sangue se prepara, o corpo endurece. Tudo dentro de nós diz: defenda-se. Mas de quem exatamente estamos tentando nos defender? O mais curioso é que muitas vezes não há inimigo. Há apenas uma memória. Cada irritação toca uma ferida antiga, um episódio em que nos sentimos impotentes, humilhados ou rejeitados. E o corpo, fiel ao passado, reage como se o perigo ainda estivesse ali. O problema é que o passado se disfarça de presente. É por isso que o tom de voz de alguém, o atraso de uma pessoa ou uma simples divergência de opinião parecem tão maiores do que realmente são. Não é o que acontece, é o que desperta em nós o que já aconteceu. Quando entendemos isso, algo muda. Começamos a ver a irritação não como um inimigo, mas como um alarme espiritual. Ela diz: há algo em você pedindo cura. Ela não está dizendo ataque, está dizendo olhe, porque a verdadeira liberdade não nasce de reagir mais rápido, e sim de compreender mais fundo. Cada vez que você sente o corpo ferver, há uma oportunidade de se perguntar: do que exatamente estou com medo? Essa pergunta é como abrir uma janela na tempestade. O estoicismo chama isso de pausa consciente, o intervalo entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora a nossa força. Quando observamos o impulso sem segui-lo, transformamos o reflexo em escolha. Essa escolha é o primeiro passo da prosperidade emocional. Não prospera quem acumula, mas quem se conhece, porque enquanto reagimos, somos escravos. Quando compreendemos, tornamo-nos senhores de nós mesmos. Imagine um rio diante de uma rocha. Ele não luta, não se enfurece, não se quebra. Ele contorna. Ele segue o curso, não porque é fraco, mas porque entende o próprio caminho. Assim é o ser humano que aprendeu a lidar com sua irritação. Ele não precisa vencer o outro. Precisa apenas permanecer inteiro. A irritação é o disfarce da vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é o portal da consciência. Quando você olha além da máscara, encontra a raiz. E na raiz sempre há medo. Medo de ser esquecido. Medo de não ser respeitado. Medo de perder o controle. Mas o medo, quando iluminado pela presença, se dissolve. Ele se transforma em clareza. A partir desse ponto, o domínio emocional deixa de ser um esforço e se torna um estado. O corpo já não precisa mais se defender de tudo. A mente aprende a esperar. O coração finalmente pode respirar. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, mas em entender o que dentro de nós quer reagir. Essa é a diferença entre quem vive à mercê do mundo e quem aprendeu a caminhar sobre ele. A irritação é o convite. A consciência é a resposta. E é com essa clareza que entramos no próximo passo, compreender o falso poder do chamado autocontrole emocional. Durante muito tempo, acreditamos que controlar a raiva era o mesmo que dominar a si mesmo. Fomos ensinados a respirar fundo, a contar até 10, a esconder o incômodo por trás de um sorriso. Mas o controle, quando nasce do medo, não é força, é tensão disfarçada. É como segurar uma porta que o vento insiste em empurrar. Por fora parece calma, mas por dentro é luta. Controlar a irritação sem compreendê-la
É como tentar calar um alarme sem apagar o incêndio. A verdadeira maturidade emocional não se constrói na repressão. Ela nasce da compreensão. Quando tentamos parecer calmos sem estar em paz, criamos uma distância entre o que sentimos e o que mostramos. E essa distância nos adoece. A emoção reprimida não desaparece, apenas muda de forma. Ela se transforma em cansaço, em impaciência, em distanciamento. E um dia, quando menos esperamos, ela retorna com mais força. Fingir serenidade é uma forma sutil de violência contra si mesmo. Jesus, em sua sabedoria silenciosa, não reagia com irritação, mas com clareza. Ele não se deixava contaminar pela raiva dos outros, porque sabia que a irritação é a linguagem dos que ainda não se conhecem. Sua firmeza não vinha da imposição, mas da compreensão. Ele demonstrava que é possível ser forte sem ser duro, firme sem ser agressivo. O domínio de si não é ausência de emoção, mas presença de consciência. O rio que se contém não é fraco, é sábio. Ele não desperdiça força tentando empurrar o que é intransponível. Ele flui, paciente, porque conhece o próprio destino. Assim também é a alma que aprendeu a se observar. Ela não tenta conter a raiva à força, mas compreende o que ela quer ensinar, porque por trás de toda irritação há um pedido de atenção. Quando escutamos esse pedido com respeito, o fogo se acalma sozinho. O perigo do falso autocontrole está em transformarmos-nos em espectadores da própria vida. Reagimos por dentro, mesmo quando parecemos tranquilos por fora, e essa dissonância rouba a paz. Controlar é segurar o ar. Compreender é respirá-lo. Quando a compreensão entra, o controle se torna desnecessário. A serenidade deixa de ser uma máscara e passa a ser um estado natural. Dominar as emoções não é aprisioná-las, é libertá-las com sabedoria. É permitir que passem por nós sem nos arrastar. O verdadeiro autocontrole não é esforço, é rendição lúcida. É o reconhecimento de que nada externo tem o poder de perturbar o que é essencial. Quando você entende isso, a irritação perde o sentido. E o silêncio que nasce daí não é vazio, é presença, é poder, é paz. Há uma tendência silenciosa em todos nós, a de querer corrigir o comportamento alheio. Às vezes, fazemos isso em nome do amor, outras vezes, em nome da justiça, mas, no fundo, é o ego tentando impor sua própria ordem ao mundo. A irritação, quando olhada de perto, é frequentemente o desejo disfarçado de ensinar alguém a agir como acreditamos que deveria. Queremos moldar o outro à nossa imagem de certo e errado, esquecendo que cada um caminha no ritmo da própria consciência. Essa tentativa de educar o outro é, na verdade, uma forma sutil de domínio, uma busca por controle travestida de razão. Quando alguém nos decepciona, acreditamos que reagir é natural. Ele precisa aprender, pensamos. Mas o que de fato estamos ensinando? Porque toda vez que reagimos com irritação, ensinamos que a paz depende do comportamento dos outros. E isso é uma ilusão perigosa. A irritação não transforma, apenas contagia. O outro não aprende com a nossa raiva, aprende com a nossa clareza. A raiva impõe, a clareza inspira, e é na inspiração, e não na imposição, que a verdadeira mudança acontece. A sabedoria bíblica adverte com precisão. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Era Tiago, capítulo 1, versículo 20. O impulso de corrigir o outro nasce de um lugar que acredita ser o juiz do certo e do errado. Mas justiça espiritual não se faz com fúria. Ela se faz com discernimento. Quando tentamos fazer justiça com as próprias mãos, nos afastamos da harmonia interior. E quanto mais tentamos consertar os outros, mais nos quebramos por dentro. A irritação com o comportamento alheio quase sempre revela uma ferida pessoal. Irrita-nos no outro aquilo que não sabemos acolher em nós mesmos. Quando alguém é arrogante, talvez desperte em nós a dor de termos sido ignorados. Quando alguém é lento, talvez desperte o medo de não estarmos no controle. O outro, muitas vezes, é apenas o espelho que reflete o que ainda não aceitamos. Por isso, substituir o julgamento pela curiosidade é um gesto de profunda sabedoria.
Perguntar-se: o que dentro de mim quer controlar isso? É o primeiro passo para se libertar da prisão da irritação. Controlar os outros é uma tarefa impossível. Entender-se é uma tarefa infinita. E é nessa infinitude que nasce a serenidade. Quando deixamos de tentar mudar o outro e voltamos o olhar para dentro, o mundo começa a mudar silenciosamente ao nosso redor. Porque a calma é contagiosa. O silêncio interior ensina mais do que 1000 palavras. A verdadeira autoridade não é a que impõe, é a que irradia a presença. O ego quer corrigir, a consciência quer compreender, e é nessa diferença que mora a liberdade. Quando você entende que não é sua função educar o outro, o peso cai dos ombros. A irritação se dissolve e em seu lugar surge o espaço da compaixão. O outro deixa de ser o problema e passa a ser o espelho. E é nesse reflexo que a alma aprende o que é o verdadeiro domínio espiritual. Vivemos em um tempo em que tudo é rápido, urgente e imediato. A lentidão parece um defeito e a espera uma perda. No entanto, é exatamente aí que a impaciência se infiltra, quando o tempo do mundo não acompanha o ritmo do nosso desejo. A irritação nasce, muitas vezes, dessa fricção entre o que queremos e o que o tempo oferece. Queremos que o outro entenda logo, que a situação se resolva logo, que a vida ande logo. Mas o coração humano não obedece a comandos de urgência. Ele amadurece em silêncio, na pausa, na demora. E quem não aprende a esperar, vive em guerra com tudo o que é natural. A pressa é a mãe da irritação. Ela cria o ruído interior que distorce a percepção e nos faz reagir sem clareza. A neurociência explica que, sob estresse, o cérebro libera uma descarga de dopamina e cortisol. A dopamina alimenta a busca incessante por novidade e controle. O cortisol, o hormônio do estresse, nos mantém em alerta constante. É como se o corpo vivesse num campo de batalha invisível, reagindo a cada atraso, a cada falha, a cada desacordo. O resultado é um esgotamento silencioso. Uma mente cansada, que não consegue mais distinguir urgência de importância. Mas a sabedoria antiga já havia percebido esse desequilíbrio. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa frase é um lembrete simples e profundo. A natureza não se apressa, e ainda assim tudo se cumpre. O fruto não amadurece antes da hora. O sol não nasce 1 minuto antes do amanhecer. E nós, seres impacientes, esquecemos que a pressa é o único caminho que nos afasta da paz. A irritação é apenas o eco dessa pressa mal compreendida. A impaciência é o ruído que impede o espírito de ouvir. Quando vivemos apressados, não percebemos o que está realmente acontecendo dentro de nós. Perdemos a sensibilidade para o presente. Reagimos ao tempo como se ele fosse inimigo, quando, na verdade, ele é o nosso maior aliado. A alma só amadurece quando é forçada a esperar. A espera, quando aceita com consciência, deixa de ser tortura e se transforma em treino espiritual. Aprender a alongar o tempo da resposta é um ato de poder. O impulso quer falar imediatamente, quer corrigir, quer vencer. Mas a sabedoria respira. Ela se afasta um instante antes de reagir. Essa distância é o espaço onde a irritação se dissolve. Não é o tempo que cura, é o silêncio entre uma reação e outra. É nesse espaço que nasce a lucidez. É nele que a alma recupera o comando sobre o corpo e a mente. A impaciência é uma forma disfarçada de desconfiança na vida. Quando queremos que tudo aconteça agora, estamos dizendo que não acreditamos no ritmo da existência. Mas a vida é sábia. Ela sabe o momento certo de abrir cada porta. E quando compreendemos isso, a pressa perde a força. O que antes era ansiedade se transforma em fé tranquila. O que antes era irritação se transforma em rendição. A calma, então, deixa de ser um esforço e se torna um modo natural de existir. Poucas coisas nos tiram a paz de forma tão sutil quanto a comparação. Ela não grita, não se anuncia, mas age em silêncio, corroendo a alegria e distorcendo o olhar. Irritamo-nos menos com o erro dos outros e mais com a sensação de que faríamos melhor. O incômodo nasce muitas vezes do orgulho ferido.
O ego não suporta ver alguém agir de maneira diferente da que ele considera correta. A irritação, nesse caso, é uma forma de dizer: eu faria de outro jeito. Eu sei mais. Eu teria razão. Mas por trás dessa certeza há insegurança. A comparação é sempre filha da dúvida, e quem tem certeza de si não precisa se medir com ninguém. A psicologia moderna confirma o que os sábios antigos intuíram. O cérebro humano reage à comparação como reage à dor física. Quando nos sentimos inferiores ou injustiçados, o mesmo circuito neural da dor é ativado. A mente não distingue entre uma ferida real e uma ferida de status. Por isso, quando alguém tem algo que julgamos merecer, o corpo responde como se estivesse sendo atacado. E nesse estado, qualquer pequena diferença pode se transformar em irritação. É o corpo defendendo um orgulho disfarçado de razão. Mas a comparação também é uma armadilha emocional. Ela nos mantém presos ao olhar dos outros e nos faz viver em constante tensão. A cada gesto, a cada conversa, a mente pergunta: estou sendo valorizado? Estou sendo reconhecido? Essa vigilância interior consome energia vital. A irritação surge, então, não porque o outro nos feriu, mas porque ele nos lembrou daquilo que ainda não aceitamos em nós mesmos. Quando alguém é elogiado e sentimos desconforto, não é inveja, é carência. É o grito de uma parte nossa que quer ser vista, amada e validada. O mais curioso é que o outro nunca é realmente o problema. Ele apenas reflete o que ainda está mal resolvido dentro de nós. O espelho não é o culpado pela imagem que reflete. O incômodo com o reflexo mostra o quanto ainda não aprendemos a olhar para nós mesmos com gentileza. Irritar-se com o outro é, em essência, irritar-se consigo. E quando compreendemos isso, a energia que antes se gastava em comparação começa a se transformar em compaixão. A prosperidade emocional começa quando percebemos que cada um tem o seu próprio ritmo e que o sucesso ou o erro do outro não diminuem a nossa luz. Cada pessoa é um capítulo único no livro da vida. Nenhum florescimento é igual. O que te pertence não precisa ser disputado, precisa apenas ser cuidado. E o que pertence ao outro não pode te ser tirado. Quando aceitamos isso com o coração, a irritação perde seu combustível. Deixar de se comparar é um gesto de maturidade espiritual. É o reconhecimento de que a verdadeira medida de progresso não está em fazer mais que os outros, mas em reagir menos ao que os outros fazem. A paz nasce quando o olhar volta-se para dentro e se fixa no próprio caminho. Porque o coração que vive em comparação nunca repousa. Mas aquele que se contenta em ser o que é, esse conhece o sabor da verdadeira prosperidade. Muitas das irritações que sentimos hoje não pertencem ao momento em que acontecem. São ecos. São vozes antigas que ainda ecoam dentro de nós, repetindo histórias que acreditávamos ter esquecido. O cérebro humano é um arquivo vivo de emoções, e cada lembrança mal resolvida permanece guardada, à espera de um gatilho. Basta um tom de voz, uma expressão ou uma situação semelhante, e de repente reagimos como se estivéssemos de volta àquele instante em que nos sentimos desrespeitados, humilhados ou impotentes. A irritação atual é apenas a superfície. O que a alimenta é a memória antiga que ainda pulsa pedindo para ser vista. A neurociência chama isso de transferência emocional. O cérebro, em sua tentativa de nos proteger, projeta o passado no presente. Ele acredita estar reagindo a uma nova situação, mas, na verdade, está revivendo uma antiga. É por isso que, às vezes, uma pequena discordância desencadeia uma grande explosão. Não é o que o outro fez agora, é o que alguém fez antes. A dor antiga encontra um novo rosto para se expressar. E, sem perceber, continuamos presos a uma história que não sabemos que ainda contamos. Um homem uma vez me contou que se irritava profundamente com o tom da voz da esposa. Dizia que aquilo o deixava em fúria, mesmo sem saber por quê. Mais tarde, em silêncio e reflexão, ele percebeu que aquele tom era o mesmo que ouvia do pai em sua infância, quando era repreendido e se sentia pequeno, impotente e sem defesa. Ele não estava com raiva da esposa. Estava revivendo o medo da criança que não podia responder. O corpo reagia,
O adulto falava, mas quem sentia era o menino. Quando ele reconheceu isso, algo se desfez dentro dele. A irritação perdeu o sentido, porque a ferida foi reconhecida. É isso o que acontece conosco também. Cada irritação traz uma pista. Quando nos perguntamos com honestidade de onde vem isso, abrimos a porta da cura. A emoção precisa ser nomeada para ser dissolvida. Enquanto negamos o passado, ele comanda o presente. Mas quando olhamos para ele com compaixão, o poder se inverte. O que antes nos controlava passa a ser compreendido. E compreender é libertar. Não é fraqueza reconhecer a origem da dor, é coragem espiritual. É dizer a si mesmo, eu não sou mais aquela criança ferida, eu posso responder com consciência agora. Esse simples reconhecimento transforma a irritação em autoconhecimento. E toda vez que a irritação reaparece, ela deixa de ser ameaça e se torna lembrete. Há algo em mim que pede acolhimento, não defesa. O passado deixa de ser inimigo quando entendemos que ele não vem para nos punir, mas para nos completar. As lembranças dolorosas não precisam mais ser evitadas. Elas precisam ser compreendidas. Quando a mente e o coração se unem nesse olhar compassivo, o tempo perde o poder de ferir. O presente, finalmente, se torna inteiro, e a irritação, que antes era grito, se transforma em voz de sabedoria interior. Vivemos uma era em que se acredita que falar tudo o que se pensa é sinal de autenticidade. Mas há uma grande diferença entre ser sincero e ser reativo. Ser sincero é falar com consciência. Ser reativo é falar com ferida. A sinceridade nasce da clareza interior, enquanto a reatividade nasce da necessidade de provar algo, de se defender ou de se afirmar. E é nessa confusão que muitos se perdem. Dizem, eu sou assim mesmo, como se essa frase justificasse o impulso. Mas essa não é uma afirmação de liberdade, é uma confissão de prisão. Porque quando uma pessoa diz, eu sou assim mesmo, o que ela realmente está dizendo é, eu ainda não me conheço o suficiente para mudar. A sabedoria antiga já alertava para isso. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, está escrito, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A força das palavras não está no volume, mas no espírito que as move. O tom calmo é muitas vezes mais poderoso do que o grito. A serenidade desarma, a fúria alimenta. E quando falamos sem filtrar a emoção, não libertamos a verdade, a distorcemos. A raiva, por mais legítima que seja, é uma lente turva. E nenhuma verdade atravessa um coração quando é dita sob o calor da reatividade. Ser sincero não é despejar o que sente sobre o outro. É discernir o momento certo e o modo certo de falar. A verdade sem sabedoria fere. A verdade com presença cura. Por isso, toda vez que sentir vontade de reagir, o convite é observar de onde vem essa vontade. É do desejo de contribuir ou de vencer, de expressar ou de se vingar. A diferença parece sutil, mas é profunda. Quando a intenção é pura, a palavra se torna luz. Quando é movida pela dor, ela se transforma em arma. O mundo moderno glorifica a espontaneidade, mas esquece que a verdadeira espontaneidade é fruto de autodomínio, não de impulso. A palavra sábia nasce do silêncio, e o silêncio não é repressão, é gestação. É o intervalo em que a emoção bruta se transforma em expressão consciente. É o tempo que a alma pede para decantar a reação antes de transformá-la em resposta. Quem fala sem esperar, fala a partir da ferida. Quem espera, fala a partir da alma. Há uma nobreza silenciosa em escolher o momento certo. A sabedoria não se apressa. Ela observa, compreende e só então fala. Isso não é fraqueza, é força refinada. É a diferença entre quem busca ter razão e quem busca ter paz. O mundo pode chamar isso de lentidão. Os sábios chamam de domínio, porque quem domina a própria reação, domina o próprio destino. A reatividade é a voz do ego ferido. A sinceridade é a voz da consciência desperta. Entre uma e outra há um abismo, e esse abismo
é o espaço do aprendizado humano. Cruzá-lo é o trabalho de toda uma vida. Quando aprendemos a falar sem ferir, a expressar sem reagir e a ouvir sem julgar, a irritação perde o seu propósito e a verdade, enfim, deixa de ser uma arma para se tornar um instrumento de cura. Nunca antes na história estivemos tão conectados e, paradoxalmente, tão reativos. As redes sociais transformaram a irritação em espetáculo e a raiva em forma de entretenimento. Vivemos cercados de estímulos que exigem resposta imediata. Uma notificação, um comentário, uma opinião contrária, e o cérebro, sedento por dopamina, reage como se estivesse diante de um ataque real. A dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Ela nos dá uma sensação momentânea de importância, de presença. Cada vez que reagimos, sentimos um breve prazer em afirmar o próprio eu. Mas o preço é alto. A mente se vicia na indignação. O corpo passa a buscar pequenos choques de raiva, como quem precisa de doses diárias de validação emocional. A neurociência mostra que o cérebro não distingue a raiva real da raiva virtual. Cada vez que nos indignamos diante de algo na tela, o corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, e entra em estado de alerta. Essa química, repetida diariamente, cria um ciclo de dependência. É o vício invisível da era moderna, a necessidade de reagir para sentir que existimos. As redes sociais se tornaram arenas emocionais, onde cada curtida é uma migalha de aceitação e cada desacordo, uma batalha pelo poder. E assim, sem perceber, trocamos serenidade por estímulo. O problema é que a dopamina é insaciável. Ela exige mais, sempre mais. A mente passa a buscar indignação como forma de manter o corpo desperto. É por isso que tanta gente passa horas debatendo, ofendendo e se irritando com desconhecidos. Não é apenas descontrole, é abstinência. A ausência de paz se torna desconfortável demais para ser sentida, então buscamos qualquer conflito que nos faça sentir algo. Irritação vira hábito, raiva vira rotina, e o silêncio interior, que antes era espaço de presença, passa a ser interpretado como tédio. Mas o tédio é, na verdade, o berço da consciência. É nele que nascem as percepções mais profundas. Só que a mente viciada em estímulo teme o vazio. Ela prefere o ruído à quietude, mesmo que esse ruído doa. É por isso que tantos se dizem cansados, mas continuam conectados. Há uma parte dentro de nós que teme o silêncio, porque o silêncio revela o que o ruído esconde. A solidão, o medo, o vazio não preenchido. E, no entanto, é apenas ao atravessar esse silêncio que o coração encontra paz. A raiva digital é uma forma moderna de perder energia espiritual. Cada vez que reagimos impulsivamente, entregamos uma parte da nossa soberania ao outro lado da tela. A prosperidade emocional exige o resgate desse poder. Não é uma questão de evitar o mundo, mas de escolher o que nutrimos dentro dele. Nem toda batalha merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Às vezes, o silêncio é a única resposta digna da nossa energia. Há uma prática silenciosa e poderosa que os sábios chamariam de jejum de reatividade. 3 dias sem reagir. 3 dias sem comentar impulsivamente, sem se justificar, sem entrar em discussões digitais. 3 dias para observar o próprio impulso e perceber o quanto ele tenta dominar a mente. Esse pequeno intervalo de abstinência abre espaço para algo raro, a clareza. E quando a clareza chega, o vício se enfraquece. Porque o que antes parecia prazer começa a ser reconhecido como prisão. E a liberdade interior, essa sim, é a recompensa que nenhuma dopamina pode oferecer. Toda vez que você se irrita, entrega ao outro o controle do seu estado interno. Pode parecer uma reação natural, mas na verdade é uma abdicação de poder. É como se dissesse: o que você faz determina o que eu sinto. E nesse instante, sua paz deixa de ser sua. Passa a depender de fatores que você não pode governar: o humor alheio, o trânsito, a lentidão do tempo, a opinião dos outros. É uma forma sutil de servidão emocional. A verdadeira liberdade
começa quando você compreende que ninguém tem o poder de roubar sua serenidade, a menos que você a entregue. A filosofia estoica sempre enfatizou essa ideia. Ninguém pode te ferir sem teu consentimento emocional. Essa frase, atribuída a Marco Aurélio, é mais do que uma citação, é uma lei espiritual. O mundo pode provocar, mas só você decide se reage. Quando alguém o ofende e você responde com raiva, o outro não apenas provocou uma reação, ele comandou seu estado interior. É como se houvesse um fio invisível ligando suas emoções às ações alheias. E cada vez que puxa esse fio, você se afasta de si mesmo. Recuperar a autoridade interna é, portanto, um ato de soberania. É o início da prosperidade emocional. A perda dessa autoridade acontece lentamente, quase imperceptível. Começa quando acreditamos que precisamos ser compreendidos para ter paz, ou que o comportamento do outro deve mudar para que possamos descansar. Essa é a ilusão mais comum. Achar que a harmonia depende da concordância alheia. Mas a verdade é outra. A paz não está na aprovação, está na autonomia. A alma madura não exige que o mundo se ajuste a ela. Ela se ajusta internamente para permanecer inteira, mesmo quando o mundo se desequilibra. A mente próspera entende que cada irritação é uma moeda de energia. Cada resposta impulsiva é uma entrega de poder. E a vida, silenciosamente, nos pergunta a cada instante: onde você quer investir a sua energia hoje? Quando você percebe que pode escolher, algo muda. De repente, o outro deixa de ser o inimigo. Ele se torna o espelho que mostra onde você ainda se perde. E ao invés de reagir, você começa a observar. Esse é o verdadeiro autodomínio. Transformar o ataque em aprendizado, a ofensa em espelho e o incômodo em ferramenta de autoconhecimento. Mas não é fácil. A mente está acostumada a buscar justificativas. Ele me irritou. Ela me tirou do sério. Essas frases parecem naturais, mas escondem um engano profundo. Ninguém pode tirar você de um lugar onde você verdadeiramente está. Se você se irritou, é porque já havia algo dentro de você pronto para ser tocado. O outro apenas acendeu a faísca. E se há algo que pode ser aceso, é porque ainda há inflamável em você. O domínio emocional começa quando você reconhece o próprio combustível. Recuperar a autoridade interna é uma forma de realeza espiritual. É escolher reinar sobre o próprio território, o território da mente, das emoções, do espírito. Não significa frieza, mas discernimento. Não significa indiferença, mas liberdade. Quando a alma retoma esse trono, o mundo pode gritar, e ainda assim, dentro de você, há silêncio. Esse é o ponto em que o ser humano deixa de ser reativo e passa a ser fonte. A partir daí, a irritação deixa de ter poder, porque quem se conhece profundamente já não se perturba com o ruído do mundo. Há um poder silencioso escondido no intervalo entre o que sentimos e o que fazemos. É nesse espaço que mora a sabedoria da pausa. A maioria das pessoas acredita que a força está em reagir rápido, em responder de imediato, em mostrar domínio. Mas o verdadeiro domínio não está na velocidade da resposta. Está na profundidade do silêncio. A pausa é o instante em que o coração tem a chance de respirar antes que a mente decida o que fazer. É o momento em que a alma sussurra algo que o impulso jamais ouviria. A ciência moderna confirma o que os antigos já sabiam intuitivamente. Entre o estímulo e a resposta, existe um breve intervalo em que o cérebro pode escolher outro caminho. É o córtex pré-frontal, a sede da razão e da compaixão, que se ativa quando decidimos esperar. É ele que interrompe o circuito automático da irritação. A pausa, portanto, não é fraqueza. É o ponto em que a biologia e a espiritualidade se encontram. É o espaço em que a reação deixa de ser reflexo e se transforma em consciência. Muitos temem a pausa porque confundem silêncio com omissão. Acham que calar é se submeter. Mas o silêncio da pausa é diferente. Ele não é fuga, é presença. É a escolha de não responder enquanto o coração ainda está inflamado. É o ato de se proteger da própria impulsividade. Quando uma pessoa se permite esse pequeno espaço de respiração, algo mágico acontece.
a mente clareia, o corpo relaxa e a emoção se reorganiza. O que antes parecia urgente se revela desnecessário. O que parecia ofensa se mostra apenas ruído. Há uma sabedoria espiritual profunda nesse gesto simples. Em muitos textos sagrados, o silêncio é descrito como o lugar onde Deus fala. E não é uma metáfora, é uma percepção direta. A voz da consciência só pode ser ouvida quando o barulho interno se cala. A pausa é o altar invisível onde a alma se reencontra com sua própria clareza. É o instante em que o eu pequeno, o ego, se curva diante do eu maior, o espírito. É ali que se dissolve a irritação e se revela a serenidade. Fazer da pausa um hábito é um exercício de prosperidade interior. Cada pausa é uma semente de lucidez. A cada vez que você escolhe não reagir, planta no seu coração a possibilidade de uma vida mais ampla, mais estável e mais consciente. A pausa não te faz perder tempo. Ela te devolve o tempo que a irritação roubaria. Ela cria um espaço onde as decisões nascem puras, sem o peso da emoção descontrolada. E nesse espaço, a alma floresce. O silêncio de 3 segundos pode parecer pequeno, mas é o suficiente para mudar o destino de uma conversa, o rumo de um relacionamento, a direção de uma vida. 3 segundos em que o mundo parece suspenso e o coração finalmente se escuta. A pausa é talvez o gesto mais sagrado do autodomínio, porque quem sabe esperar não se perde, quem sabe silenciar, governa, e quem aprende a pausar, descobre que a serenidade não é ausência de som. É a música da alma em harmonia com o tempo. Muitos acreditam que o perdão é um gesto puramente moral ou espiritual, algo ligado à bondade ou à compaixão. Mas o perdão é, antes de tudo, uma forma de inteligência emocional. Ele não é sobre absolver o outro, mas sobre libertar a si mesmo do circuito químico da raiva. Cada vez que revivemos uma ofensa, o corpo reproduz a mesma descarga de cortisol e adrenalina de quando o fato aconteceu. Relembrar é reviver. A mágoa é, biologicamente, uma inflamação prolongada da alma. E enquanto não perdoamos, continuamos intoxicados. O perdão, portanto, não é um favor ao outro, é uma desintoxicação da própria mente. Em Lucas, capítulo 6, versículo 37, está escrito: perdoai e sereis perdoados. Há um mistério nessa frase. Ela não fala apenas de justiça divina, mas de uma lei psicológica profunda. Quem perdoa libera energia presa no passado e abre espaço para a vida fluir novamente. O perdão não apaga o erro, mas dissolve o vínculo que o erro criou. É como soltar uma âncora que mantinha o coração preso a um tempo que já não existe. Perdoar é voltar a viver no presente. A neurociência comprova esse poder. Pesquisas mostram que o ato de perdoar reduz a atividade da amígdala, o centro das emoções intensas, e fortalece as regiões do cérebro associadas à empatia e ao raciocínio. Em outras palavras, perdoar é reorganizar o próprio sistema nervoso. É devolver ao corpo a serenidade que o ressentimento roubou. Quando decidimos soltar a raiva, o corpo responde. A respiração se aprofunda, a mente desacelera e o coração volta a bater em paz. Perdoar não significa concordar com o erro, nem esquecer o que aconteceu. Significa apenas libertar-se da necessidade de que o passado seja diferente. O perdão não altera o que foi vivido, mas transforma o significado que damos ao vivido. Ele é uma reinterpretação compassiva da história. Ver o erro do outro, não como maldade pura, mas como reflexo da própria confusão interior dele. Assim, a raiva perde a força, porque enxergamos que quem fere, na verdade, revela o quanto está ferido. A empatia não é fraqueza, é clareza emocional. O verdadeiro perdão começa quando o desejo de paz se torna maior que o desejo de ter razão. É o momento em que o coração decide descansar, mesmo que a mente ainda queira lutar. É um processo, não um ato único. Às vezes, precisamos perdoar a mesma pessoa várias vezes, até que a lembrança já não doa mais. Esse é o sinal de que a ferida cicatrizou. A irritação se transforma em aprendizado e a dor em sabedoria. Perdoar
É, portanto, o gesto mais próspero que uma alma pode realizar. Ele devolve energia, clareza e liberdade. Quem perdoa não esquece o que aprendeu, mas já não carrega o peso do que sofreu. O perdão é o ponto em que a inteligência emocional e a sabedoria espiritual se unem. E é também o portal para o próximo nível de prosperidade, aquele em que irritar-se simplesmente deixa de fazer sentido. Chega um momento na jornada interior em que algo muda de forma definitiva. As mesmas situações que antes provocavam fúria, agora apenas geram observação. O que antes parecia ofensa se transforma em dado. A mente próspera não é a que nunca se irrita, mas a que entende tão profundamente a natureza humana que a irritação se torna inútil. É como tentar acender fogo em água. A consciência dissolve o impulso antes mesmo que ele se forme. E essa calma não é indiferença, é lucidez. É o resultado de um longo processo de autodomínio, de tantos silêncios escolhidos, de tantas reações evitadas e transformadas em compreensão. Prosperidade emocional não significa ausência de conflitos, mas presença de consciência. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam falhas, o tempo continua incerto, mas algo dentro de nós deixa de oscilar. A mente próspera compreende que a irritação é um desperdício de energia criativa. Toda emoção é uma forma de investimento. Irritar-se é investir energia em resistência. Calar-se com consciência é investir em clareza. E o retorno desse investimento é uma serenidade que não depende do comportamento alheio. A Bíblia nos lembra, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guardar o coração não é fechá-lo, é protegê-lo das distrações emocionais que drenam vitalidade. Quando você escolhe não reagir, está guardando o coração. Quando escolhe compreender em vez de julgar, está fortalecendo o centro da própria prosperidade. Essa é a verdadeira riqueza. Não a que se acumula por fora, mas a que se preserva por dentro. Há uma leveza que só surge quando compreendemos que a paz não depende do cenário, mas da leitura que fazemos dele. As pessoas continuam sendo humanas com suas imperfeições e limitações, mas a mente próspera vê o sofrimento do outro com compaixão, não com irritação. Ela enxerga a confusão alheia e reconhece ali a própria de outrora. E nesse reconhecimento, em vez de reagir, ela abençoa em silêncio, porque sabe que toda pessoa age a partir do nível de consciência que possui no momento. Um exercício simples, porém transformador, é registrar por uma semana cada momento de irritação, não com julgamento, mas com curiosidade. Escrever o que aconteceu, o que sentiu e o que aprendeu. Com o tempo, o padrão começa a se revelar. Descobre-se que as mesmas emoções se repetem, que os mesmos gatilhos aparecem. Essa observação constante é uma forma de oração silenciosa. É o estudo do próprio espírito. E quanto mais se observa, menos se reage. O olhar se torna maduro, o coração se torna sábio. Quando a irritação deixa de fazer sentido, nasce uma nova percepção de prosperidade. A energia que antes se perdia em conflitos se transforma em clareza criativa, em foco, em presença. A vida começa a fluir com menos resistência, porque não há mais lutas desnecessárias. A mente próspera não busca vencer, busca compreender. E quem compreende, já venceu. Porque nada é mais poderoso do que uma alma que, diante do caos, escolhe permanecer em paz. Há um ponto na caminhada em que o buscador percebe que não basta controlar as reações. É preciso transcender a necessidade de reagir. Essa é a diferença entre quem ainda luta e quem já aprendeu a ser. A prosperidade interior nasce quando deixamos de ser produto do ambiente e nos tornamos fonte de estabilidade. Quando o mundo grita, permanecemos centrados. Quando o outro tenta provocar, respondemos com serenidade. Essa é a força mais elevada do espírito humano. Não depender da harmonia externa para ter paz. O novo pacto interno é silencioso, mas profundo. Ele começa com uma decisão íntima. Nada fora de mim terá poder sobre o que vive dentro de mim. Essa decisão não é um ato de orgulho,
e sim de humildade. É o reconhecimento de que a vida sempre trará desafios e que o único lugar realmente seguro é o próprio centro. A irritação nesse novo estágio perde sua função, porque não há mais nada a provar. O ego quer vencer, mas a alma quer compreender. E quando a alma compreende, o conflito se dissolve. Não reagir é um ato de liderança emocional. É o ponto em que a maturidade deixa de ser um ideal e se torna presença. O silêncio, antes visto como passividade, passa a ser força. A calma, antes confundida com fraqueza, passa a ser escudo. Não reagir não é indiferença, é domínio. É a consciência dizendo ao impulso: você não comanda mais. E nesse instante, a irritação se transforma em oportunidade. O que antes era provocação se torna campo de treino. Cada encontro difícil passa a ser um exercício de soberania espiritual. Prosperidade é compreender que toda energia precisa de direção. Quando gastamos energia tentando corrigir o outro, esvaziamos o próprio centro. Mas quando direcionamos essa energia para manter a serenidade, começamos a irradiar algo que transforma o ambiente ao nosso redor. A calma é contagiosa, a presença é pedagógica. As pessoas que vivem próximas a quem encontrou o próprio eixo sentem, mesmo sem palavras, que há outra maneira de existir. E esse é o maior ensinamento. Ser exemplo de equilíbrio é mais transformador do que qualquer discurso. O símbolo perfeito desse estado é o oceano. Ele não se irrita com as ondas, porque sabe que elas são parte de si. Ele não luta contra o movimento. Ele o contém com grandeza e naturalidade. Assim também é a alma que aprendeu a ser fonte. Ela deixa o mundo acontecer, sem se perder no que acontece. E quanto mais o mundo se agita, mais profunda ela se torna. Esse é o verdadeiro poder, permanecer calmo em meio à maré. Criar um mantra de soberania é uma forma prática de selar esse pacto interior. Uma frase simples, mas carregada de intenção, que se repete sempre que o impulso surgir. Pode ser algo como: eu escolho a paz que vem de dentro. Com o tempo, essa frase se torna uma âncora, uma lembrança viva da decisão que já foi tomada. Porque ser fonte não é um estado permanente, é uma escolha diária. E a cada escolha feita em favor da calma, a alma se fortalece e o mundo ao redor se reorganiza na frequência da serenidade. No fim de toda essa jornada, o que se revela é simples e ao mesmo tempo grandioso. A irritação nunca foi um sinal de força, mas um lembrete de desequilíbrio entre mente e espírito. Ela mostrava onde ainda éramos escravos do mundo e não senhores de nós mesmos. Quando o coração se pacifica, o olhar muda. O que antes parecia provocação, agora é apenas movimento. O que antes soava como ofensa, agora é apenas som. A serenidade se torna o espaço interno onde tudo pode acontecer sem nos tirar do eixo. E essa serenidade, silenciosa e firme, é a mais elevada forma de poder. As Escrituras afirmam: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Essa bem-aventurança não é recompensa, é consequência. O pacificador não é aquele que evita o conflito externo, mas aquele que não alimenta o conflito interno. Ele compreende que paz não é ausência de movimento, é domínio sobre o próprio fluxo. Quando a mente se aquieta, o espírito governa. E quem governa a si mesmo não precisa mais disputar com o mundo. Sêneca escreveu: nenhuma pessoa é mais infeliz do que aquela que se irrita com tudo. A infelicidade, nesse sentido, não é castigo, é confusão. É o resultado de uma mente que ainda acredita que precisa reagir a tudo para existir. A liberdade, ao contrário, nasce no instante em que percebemos que nada fora de nós tem poder sobre nosso humor, nossa energia e nossa fé. A serenidade é o sinal de que voltamos para casa, a casa interior, onde nenhuma palavra do mundo pode penetrar sem permissão. A irritação, vista com olhos novos, é o vento que tenta apagar a chama da consciência. Mas quem aprende a respirar com calma, transforma o vento em combustível. O que antes era ruído se torna música. O que antes era obstáculo se torna aprendizado.
Quando compreendemos que cada desconforto vem para lapidar o espírito, deixamos de lutar contra o mundo e passamos a cooperar com ele. A vida deixa de ser combate e passa a ser dança. E é nesse ponto que prosperar ganha um novo significado. Prosperar não é acumular, é sustentar. Sustentar a paz quando tudo parece instável. Sustentar o silêncio quando todos gritam. Sustentar a dignidade quando o ego quer reagir. Essa é a verdadeira riqueza, a riqueza que o tempo não consome e que ninguém pode tirar. É o ouro invisível da alma, que brilha mais quanto mais o mundo escurece. Que essa compreensão se torne um pacto silencioso em cada coração, o de escolher a serenidade como força e a presença como escudo. Porque prosperar é exatamente isso, manter o coração sereno enquanto o mundo grita. Que essa paz, quando verdadeiramente conquistada, é inabalável. É o poder que nenhuma circunstância pode vencer. É a assinatura daqueles que, em meio ao caos, decidiram ser luz.